Nas últimas décadas, a sociedade vem passando por diversas transformações, de ordem política, social, econômica, cultural e tecnológica. Como consequência, empresas e organizações se veem obrigadas a se adaptar e a se renovar para otimizar o trabalho do ser humano como participante do processo produtivo. O rápido avanço tecnológico traz também transformações em diversas profissões. Algumas deixam de existir, outras buscam se adaptar e muitas acabam surgindo. De qualquer forma, todas elas são afetadas por uma exigência de qualificação e adequação a novos processos. Como as tecnologias influenciam o mundo do trabalho? Quais os desafios para a universidade, poder público e para a iniciativa privada diante dessas transformações profissionais? A quem cabe a responsabilidade de formar e qualificar os trabalhadores? O Multiponto de hoje propõe um debate sobre o panorama das profissões no Brasil. Essas profissões, elas passam por transformações contínuas, né? E é bem complicado falar no Brasil de novas profissões, por exemplo, porque a gente tem um país que é muito desigual, né? Então, profissões que se sobressaem ou que se transformam nesse exato momento aqui na região sul, talvez não sejam as mesmas profissões na região norte do país. Então, algumas questões a gente pode identificar, né? Que hoje, dadas as atuais demandas do mercado de trabalho, os cursos profissionais e as profissões, sobretudo, elas caminham, digamos assim, para um aspecto mais intelectual e menos braçal, digamos assim. Um avanço, né, com todo o mundo, né, essa evolução global, algumas profissões vão deixando de existir. Então, assim, uma bem característica é o carteiro. Então, ninguém mais manda carta, todo mundo e-mail, manda WhatsApp, é Facebook, é tudo assim. Com a era, né, a era midiática que nós estamos vivendo, então, assim, essa profissão assim que é mais braçal do carteiro, ela vai acabar sendo extinta. Então, na verdade, as pessoas vão mandar, na verdade, encomendas, mas carta mesmo, e as próprias contas, né? Que hoje, na verdade, a função maior do carteiro é entregar contas, né? Contas de luz, contas de telefone. Isso aí também vai acabar, porque vai ser tudo enviado, já está sendo enviado por e-mail. Então, vai chegar quando todo mundo tiver e-mail, é uma profissão que está propensa a ser extinta brevemente, é uma das profissões. Também a área, por exemplo, da profissão do campo, por exemplo, na função de que muito maquinário que está na área do agronegócio, muitas máquinas novas que vão fazer a função desse profissional do campo, né, que exercia lá braçal. Então, os maquinários vão acabar substituindo aí o trabalho braçal. Se a gente for pensar, o que acontece é que algumas profissões, obviamente, que surgiram, né, principalmente essas vinculadas à tecnologia da informação, mas muitas profissões se transformaram nesses últimos anos, pelo acréscimo justamente dessas questões tecnológicas. Na verdade, com agora a era tecnológica que nós estamos vivendo, algumas profissões estão sendo extintas, né? Estão diminuindo a procura, estão desaparecendo e outras estão surgindo. Então, nós vemos aí assim que, na verdade, na área da tecnologia são as profissões que vão se sobressair. Então, toda aquela pessoa que dominar, né, ali redes sociais, dominar ali toda essa parte de tecnologia, ela vai se destacar. Mas existem outras profissões que jamais desaparecerão. E nós temos prova disso em função da nossa função enquanto Secretaria do Trabalho de Porto Alegre, enquanto Cine de Porto Alegre, dentro da procura de vagas, dentro da demanda que nós temos, né, e dentro da oferta também de vagas. Profissões que se extinguem ocorrem porque o mercado já não utiliza mais, né? Então, se a gente for pegar aqui na nossa própria instituição, na década de 70, uma das áreas que a gente formava, por exemplo, era, que a gente continua formando ainda, por exemplo, o curso vinculado a secretariado. Basicamente, os alunos que trabalhavam ou que faziam esse curso tinham uma carga bem significativa de aulas de datilografia, né? Hoje em dia, essa profissão, por exemplo, datilógrafo, não existe mais. O que ocorre é que muitas áreas elas foram deixando de existir
porque outras foram aparecendo. O primeiro curso, nós somos uma instituição que tem mais de 100 anos. O primeiro curso que a gente ofertava para a sociedade era um curso que se chamava de guarda-livros. Era a profissão anterior ao do contador. Então, essa profissão de guarda-livros não existe mais, né? Ela foi substituída por um outro profissional que a gente hoje conhece como sendo o contador. Na verdade, a gente tem certeza que a sociedade do futuro é uma sociedade interdisciplinar, né? O futuro é transdisciplinar, né? As coisas vão se misturar mais ainda do que agora se misturam, né? Obviamente, nós temos o espaço ortodoxo das formações daquelas profissões em que não há possibilidade de juntar conhecimentos, né? Porque tem uma formação específica, como a odontologia, a medicina, o direito, mas mesmo essas profissões, dentro delas, as próprias especialidades dentro dessas profissões, elas já estão se misturando. Tablets, smartphones, aplicativos diversos. A quantidade de ferramentas tecnológicas em nossos dias não para de crescer. Essas recentes transformações que envolvem tecnologias influenciam a forma como as pessoas lidam com o trabalho. Seja em empresas de grande porte ou no campo, é quase impossível imaginar profissões que não dependam de tecnologia. E para utilizá-las é necessário formação, treinamento e atualização constante. A tecnologia ela não consegue substituir, porque na verdade quem se transforma é justamente o ser humano, não é a tecnologia. Quem transforma a tecnologia é o ser humano. Substituir vai ser muito difícil. Existe um processo de tecnologia que acaba automatizando alguns processos e aí sim a mão de obra, dita como mão de obra, né, é substituída por uma ação intelectual na programação de computadores, na situação de programar máquinas ao invés de estar junto com a máquina fazendo a atividade mais intensa, né? Não existe a falha humana, que são equipamentos ligados a sistemas digitais, informatizados, e que realmente conseguem produzir um produto de mais qualidade e repetitivamente, sempre com ótima qualidade, e aumenta muito também a produtividade das empresas. Nós estamos preparando pessoas para isso, nós adaptamos inclusive nossas escolas do Senai, estamos num processo que deve terminar agora no início de 2016, colocando equipamentos absolutamente modernos em dia com as novas tecnologias para treinar as pessoas, os jovens que frequentam o nosso Senai, preparar já para essas novas tecnologias que estão em andamento, ou nós nos adaptamos a essas tecnologias ou nós estamos fora do mercado. O uso da tecnologia tem impactado na própria dinâmica de sala de aula, né? Então, já hoje, professores que utilizam ferramentas digitais, o aluno que está acompanhando a aula ao mesmo tempo no seu smartphone, então tem modificações que vão acontecendo aí. E em algumas áreas esse impacto é muito direto, porque o próprio uso da tecnologia faz parte do uso profissional na área, né? Então não tem como fazer uma certa formação em área, digamos, numa área biomédica sem o acesso a toda a tecnologia que existe de exames, de análises. E, no final das contas, todos os cursos são afetados por isso, né? A universidade, como ela tem que estar nesse contato constante com a sociedade, com o meio externo, ela precisa sempre se atualizando. A intermediação de tecnologias, ela entra na lógica de tentar minimizar o gap que existe entre a universidade e a empresa. A linguagem das duas áreas é tão distinta que chega a chamar que existe uma vale da morte entre os dois, pelo diferencial da linguagem, da pesquisa e da parte de mercado. Então, a intermediação de tecnologias, ela tenta juntar as duas visões para viabilizar que as pesquisas da universidade cheguem até a indústria. Tá? Porque é só chegando na indústria que a pesquisa, o conhecimento científico, ela é transformada em um produto, um serviço que sim chega até a sociedade, né? Então, digamos assim, a sociedade não consome, não come, não veste
conhecimento científico, ela precisa de um produto, um serviço para poder fazer usufruto desses resultados. A gente olha o trabalhador brasileiro, muitas vezes ele tem uma formação precária, né? Formação lá fundamental, no ensino médio, muito precária. Por que eu digo que a gente não pode dizer que falta mão de obra qualificada? A gente só pode falar em falta de mão de obra qualificada se a gente analisar um tripé, né? Postos de trabalho, remuneração e qualificação do trabalhador. Se exige uma qualificação, se oferece um salário baixo, não vai aparecer. Dobra esse salário para ver se não aparece mão de obra qualificada, né? Então, por esse salário, não aparece. Faz parte dessa dinâmica, dessa visão empresarial, né? Esse discurso de que falta mão de obra qualificada, né? Apesar da baixa remuneração oferecida, um discurso também que o Estado tem que ser responsável pela qualificação da mão de obra, né? Porque o setor privado, muitas vezes, ele não faz o treinamento, ele não qualifica a mão de obra, porque se ele qualificar a mão de obra, se ele incorrer nesse custo, nesse investimento de qualificar a mão de obra e não elevar o salário, ele vai perder essa mão de obra. Então, ele teria que casar o movimento, né? Investir em treinamento, investir em qualificação, mas investir também na manutenção desse profissional, né? Como? Elevando o salário, né? Na medida que ele tem uma resistência por elevar salário, ele também não se propõe a investir na qualificação, né? Então o setor privado exige do Estado que faça isso, né? Se o Estado fizer isso, né, qual é a situação que pode surgir daqui para frente, né? De fato, um excesso de mão de obra qualificada, que permite que o setor privado, de novo, não eleve salário, né? Então, essa responsabilidade pela qualificação da mão de obra tem que ser de todos, né? Estado, setor privado, universidade. Nós precisamos melhorar o nosso ensino de uma forma geral para que a gente possa atingir níveis maiores de tecnologias e níveis maiores de produtividade também, porque a nossa produtividade no Brasil ela é muito baixa comparativamente a países concorrentes que nós temos. Não é só a questão do custo da mão de obra, é a questão da produtividade da mão de obra. A mão de obra pode ser mais cara desde que ela produza mais. Na maioria das vezes, as instituições de ensino não conseguem correr, digamos assim, na mesma velocidade com que o mercado corre, né? Então, daqui a pouco, o mercado está usando uma determinada tecnologia e eu estou ensinando o meu aluno aqui, numa carreira profissional, a usar uma tecnologia que ainda é passada. E aí, por vezes, esse aluno se forma, ele vai ter que fazer um curso de atualização, vai ter que fazer um curso complementar fora, justamente por quê? Porque a instituição de ensino não se adequou às modernidades. Essas incoerências, digamos assim, é que a gente tem que sanar. Qual é o papel da tecnologia hoje nas profissões e como é que nós, enquanto instituição de ensino, por exemplo, e os alunos mesmo, enquanto agentes que estão se formando, como é que eles têm que encarar o uso dessas tecnologias? A universidade tem uma dinâmica muito própria, né? Ela não existe para ficar respondendo ao mercado, mas ela também não pode ficar desconectada do que existe no mercado, do que existe de mudanças que vão acontecendo. Então não cabe à universidade ficar criando curso para cada nova demanda que existe, mas o que ela precisa estar é sempre muito antenada para as modificações que vão acontecendo, para que os cursos que formam profissionais dentro da universidade estejam muito sintonizados com as mudanças que estão acontecendo. Uma grande preocupação que a gente tem na universidade é que a gente não forma uma pessoa para trabalhar só daqui a 4 anos. A gente forma uma pessoa para trabalhar durante 30 anos. Então, a grande questão é formar um profissional que esteja preparado para as mudanças que virão. Porque se eu pensar em formar um profissional para dar conta da tecnologia de hoje, pouco depois de formado, a tecnologia já está obsoleta e ele precisa estar pronto exatamente para essas mudanças. Então, a universidade está sempre num processo de atualização, de diálogo, mas não numa resposta que tenha que ser muito pontual. Ela tem que ser mais abrangente, sim. Eu acho que a universidade ela tem que continuar exercendo o seu papel, né? O seu papel de reflexão, o seu papel de qualificação. Essa dicotomia entre formar para o mercado de trabalho e formar para a cidadania, ela faz menos sentido ainda hoje, né? Por quê? Porque o mercado de trabalho ele exige uma mão de obra que tenha conhecimento, que tenha capacidade cognitiva, que
tem autonomia, né? Coisas que se adquire com uma formação mais geral. Diante das transformações que acontecem de forma cada vez mais rápida, o perfil de muitos profissionais também vem mudando. Mas afinal, a quem cabe formar e qualificar esses profissionais? Como as instituições de ensino têm que lidar com o uso dessas novas tecnologias? É necessário formar para o que exige o mercado de trabalho ou formar profissionais e cidadãos capazes de transformar esse mercado? Nós temos, até há poucos dias ainda, inauguramos uma escola de mecatrônica em Santa Rosa para atender às necessidades das duas empresas estabelecidas lá, uma em Santa Rosa e uma em Horizontina, porque eles têm as pessoas treinadas para montar essas máquinas. Mas e quem é que vai fazer a manutenção delas, Brasil afora, no momento em que der algum problema? Quem é que vai treinar as pessoas que vão trabalhar com essas máquinas? Não dá para pensar de botar um engenheiro a dirigir uma colheitadeira dessas. Então, para isso, nós precisamos técnicos mais bem treinados, e é isso que cabe a nós, o nosso Senai, para essa questão. E a universidade tem que formar gente de curso superior, que não é para ser simples empregado. Nós temos tão pouca gente de curso superior formados nesse país, que cada um formado em curso superior deveria ter o dever de liderar 50 pessoas, digamos, e não querer ser simples funcionário empregado. Uma formação muito importante e necessária para o Brasil atualmente é o ensino técnico, que foi desprezado, que foi relegado, foi praticamente eliminado no Brasil nos anos 90, que agora volta a crescer. Essa formação ela tem um papel muito importante no Brasil, porque há uma carência desse profissional com o ensino técnico. Os cursos técnicos hoje têm tido uma demanda muito grande, e isso faz com que as instituições de educação profissional, especialmente no nível técnico, tenham uma grande oferta de cursos técnicos à população. Então, eu entendo que os cursos técnicos são uma ótima alternativa para quem quer se qualificar num curto espaço de tempo e ter uma empregabilidade rapidamente. Com um técnico, tu tem uma grande possibilidade de tu fazer um estágio e dentro daquele estágio tu ser efetivado. Porque as pessoas fazem um curso superior direto e aí depois tu tá com o teu diploma na mão, mas é muito difícil tu achar um emprego, entendeu? Tem muita gente que tá com o diploma na mão e não consegue achar nada, porque o mercado de trabalho tá grande, mas tá difícil achar gente qualificada. Então, eu pensei por esse lado. E agora, com o segundo técnico, eu tô trabalhando nessa área, então talvez se eu conseguir um estágio que eu seja efetivada, eu consigo ter um dinheiro e consigo talvez até fazer uma faculdade paga, não necessariamente tentar uma federal. Como eu não tinha muita certeza do que eu ia fazer, eu resolvi, ao invés de ficar tentando entrar numa faculdade até eu achar que eu queria, eu começar a fazer um curso técnico, que era mais rápido, e mesmo se eu ainda não tivesse certeza de que eu ia entrar na faculdade, eu pelo menos ia conseguir começar a trabalhar. Eu consegui uma inserção no mercado de trabalho mais rápido. Mesmo se for fazer uma faculdade, se for estudar mais depois, o curso técnico ele te dá uma base, né? E ele faz a pessoa ver se realmente é isso que ela quer, se é a área que ela quer seguir, e se isso vai responder às expectativas dela. Então, o curso técnico, além de formar um profissional, ele já vai ver se a pessoa gosta mesmo da área. Na minha área, na área da informática, a pessoa tem que estar 100% do tempo estudando, não importa se já é formado, se já é pós-graduado, doutorado, tu tem que estar se especializando numa área, tu tem que estar estudando ao máximo, porque é um mercado que ele muda muito rápido. Ou seja, se tu tem uma tecnologia nova e totalmente diferente da anterior, tu tem que estudar, tu tem que entender ela. A Secretaria do Trabalho de Emprego de Porto Alegre, a função dela principal é oportunizar, né, a colocação da pessoa no mercado de trabalho, a inserção do ser humano, do cidadão no mercado de trabalho e abrir novas frentes de trabalho. Então, como se faz isso? Através de curso de qualificação. A nossa função básica é formar profissionais. Então,
todo tempo, todo ano, nós temos cursos de qualificação. Nós temos, tanto pela Secretaria, quanto pelo Pronatec, que agora está meio parado, nós temos sempre ofertando vários tipos de cursos de qualificação que são demandados pela própria comunidade. Tem uma discussão importante sobre a criação de um curso que não tem profissão ainda. E um dos questionamentos foi, cabe a gente abrir um curso e onde é que as pessoas vão trabalhar? Mas quem foi que disse que precisa formar para uma profissão que necessariamente existe? Eu posso estar com isso criando uma nova profissão, né, criando possibilidades e a tendência mundial é essa. Né? Se a gente vai olhar nos Estados Unidos, o papel dos colleges tem eles têm esse papel. Né? Na Europa, vários cursos também formam pessoas com uma formação generalista e o fato de ter essa formação universitária, generalista mais universitária, faz com que eles criem novos campos de trabalho e comecem a inovar e trazer mudanças. O curso de bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, ele é um curso com um formato muito moderno. Se a gente for olhar novas áreas no mundo inteiro, essas áreas dentro da academia, elas estão formatando seus novos cursos em ciência e tecnologia da forma como nós formatamos o nosso. Um curso em que o estudante ele pode fazer o seu próprio currículo, ele próprio constrói a sua necessidade de formação, né? Então, assim, as pessoas ficam sempre muito preocupadas que é um curso novo e o novo às vezes atrapalha e assusta, né? Mas eu tenho certeza que daqui a bem pouco tempo esse formato de curso vai ser a grande fashion dentro das universidades públicas e particulares, exatamente porque nós temos essa convicção de que o aluno formatando a sua necessidade de formação, ele próprio vai entender o seu mecanismo de aprendizado e vai, com isso, facilitar a sua própria abordagem ao mercado de trabalho que lhe interessa no futuro. O BI, pelo que nós já entendemos, é um curso interdisciplinar onde ele vai unir alguns pré-requisitos das próximas profissões futuras, né? Que engloba tanto a área de humanos, o conhecimento humano, específico de alguns problemas, com a área de exatas. O que o BI pretende colocar, segundo nossos mestres, né? Tornar o duro mais macio e o macio um pouco mais coeso, né? Porque é a integração de todas as disciplinas. Tu não ter só o lado prático da coisa, mas também ter o lado de tu olhar a educação ou o processo do projeto ou da estrutura de outra maneira. O BI, então, era a oportunidade de tu ter um curso com uma ampla área em vários tipos de conhecimento, que é o que o mercado está pedindo hoje. O mercado cada vez mais exige das pessoas, exige que as pessoas tenham conhecimento não só naquela área que ela está se formando, mas no geral, e é isso que o BI nos proporciona. E o que eu espero na minha formação é que a gente tenha a oportunidade não só do BI, de se formar em um curso profissional, mas de ainda ir para uma terminalidade, como a que eu escolhi, que é Geografia. Licenciatura, que é da aula, é uma coisa que eu sempre quis e que o BI em si está me dando a oportunidade. Todas as disciplinas do primeiro semestre são obrigatórias e depois, a partir do segundo semestre, o estudante começa a escolher conforme a sua vocação e conforme a sua vontade de fazer ou não alguma das terminalidades que serão oferecidas aqui no campus também, né? Então, ele constrói, a partir do segundo semestre, o seu próprio currículo de acordo com as suas expectativas, de formação para o bacharelado, né, ou de formação para os cursos que a gente chama de terminalidades, que serão oferecidos aqui no campus também, né? É um modelo moderno. Né? Se você for pensar em como funciona nos Estados Unidos, no Canadá, esse é um modelo do college e da formação final profissionalizante. Tem análises interessantes que mostram como o fato de se formar gente para além daquilo que o mercado pede gera mais desenvolvimento do que atender as demandas de mercado. Porque eu começo a ter provocação de empreendedorismos novos, de novas saídas. E o desenvolvimento hoje ele passa muito por isso.
né? Ele passa por criar mercado, criar campos de trabalho, e a universidade tem que estar aberta para isso. A universidade tem que formar pessoas. A gente sai daqui com uma base para todas as áreas e acaba tendo capacidade para entrar numa empresa em diversas áreas diferentes, de forma a pegar o ritmo da empresa e com um pouco de vontade, assim, sempre vai, né? Se uma pessoa quer se recolocar no mundo do trabalho, ou se colocar no mundo do trabalho, ela precisa estar qualificada constantemente, né? O nosso conhecimento, ele degrada ao longo do tempo, porque novas tecnologias e novos conhecimentos surgem. Então, as pessoas precisam estar constantemente se aprimorando, se capacitando, para estar sempre atualizada no mundo do trabalho. Isso dá condições da pessoa ter uma empregabilidade rapidamente. A mão de obra de hoje, ela tem que ser qualificada. O que é qualificada? É um trabalhador que saiba ler e escrever, um trabalhador que saiba matemática para fazer uma estatística básica, um trabalhador que conheça línguas, fale inglês, né? Lê um manual de instrução de uma máquina em inglês. Bom, quem dá isso? É o ensino fundamental e o ensino médio, né? Então, essa é uma responsabilidade do Estado, né? A escola pública de qualidade. Bom, as empresas também não podem se eximir dessa responsabilidade. E esse é um dos problemas que a gente tem no Brasil, né? O setor privado, ele não gasta, não investe na formação dos trabalhadores, tá? Então, me parece que a responsabilidade é de todos nós. É um profissional exatamente como a gente está estudando aqui, um profissional que saiba um pouco de tudo. Mesmo ele sendo um engenheiro, ele tem que saber da área humana, né? Um profissional que tenha um conhecimento mais geral, que saiba de tudo um pouco, e é isso que o BI nos proporciona. Eu acho que é exatamente de um profissional que está cursando o BI que o mercado hoje em dia precisa. Nós precisamos cada vez menos mão de obra, nós precisamos cada vez mais talento de obra, nós precisamos cada vez mais conhecimento de obra. E o bom é que esse talento e esse conhecimento, ele é da pessoa, isso não é da empresa, isso não é do Estado, isso é pessoal, isso é absolutamente, a pessoa carrega isso independente de onde ele esteja. Tudo está em constante mudança, né? Então a gente tem que estar preparado para essas mudanças. Quando eu comecei a trabalhar, o processo era hoje, na metade do caminho mudou, e hoje mudou mais ainda, e a gente não sabe o que vem para frente, né? Que tipo de tecnologias vão chegar, que tipo de profissional vai chegar.